Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus estejam sobre as vossas vidas. Hoje nós vamos dar início ao quarto trimestre de 2025, onde vamos estudar corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estrutura completa de Cristo. Toda esta lição nós vamos abordarmos sobre a tricotomia. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro tópico da lição de número 1, que tem como título o homem, corpo, alma e espírito. O texto áureo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, que nos diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor Wilson. Desde já gostaria de lhes pedir, se você for novo no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar para o crescimento do canal. Também deixe um comentário aí o que você tem achado de nossas escolas bíblicas dominicais. Meus amados, como você tem visto aí nos vídeos anteriores, nas últimas aulas que nós temos postado, nós temos tido aí alguns erros, algumas falhas, né, nas gravações, nas apresentações dos slides. Vocês têm notado que tem mudado, é porque o meu computador tem uma memória pouca, a memória dele é pouquíssima, e mediante a essa pouca memória que o meu computador tem, o editor de vídeo que eu usava, que era o CapCut, ele estava apresentando falhas, e por isso os vídeos, quando eu baixava, que eu postava e ia assistir, os vídeos eles estavam apresentando algumas falhas e alguns erros nas apresentações dos slides, e na minha fala, onde eu fiz os cortes não ficavam bem elaborados. Então nós baixamos um outro editor de vídeo mais leve, e esse editor de vídeo também não dá para usarmos algumas ferramentas que o CapCut ele tem. Então o slide ele vai ser apresentado diferente daquela forma que nós tínhamos anteriores. Então vai aparecer do meu lado direito e do meu lado esquerdo as partes da revista da Escola Bíblica Dominical, e não dá também para colocar a setinha com indicativo, porque esse novo editor não nos permite colocar esta setinha, pelo fato dele ser um básico, bem leve, e não ocupar muito espaço na memória do meu computador. Mas você que tem gostado de nossas escolas bíblicas dominicais, vai orando aí, apresentando a Deus, para que Deus nos dê condições financeiras para conseguirmos comprar um computador com mais espaço, para que nós podemos trabalhar com mais leveza e com mais qualidade nas edições de nossos vídeos para a apresentação da Escola Bíblica Dominical, tá certo? E eu gostaria também de falar para vocês, né, que chegou aqui no canal e que é novo, que nós postamos os tópicos separadamente. Nós postamos o primeiro tópico, né, que vai ser esse vídeo de hoje, onde nós vamos falar sobre a tricotomia humana, e logo após nós vamos postar o segundo vídeo separadamente, onde nós vamos falar sobre o segundo tópico, que é a distinção entre alma e espírito, e depois nós postaremos o terceiro tópico, que nós vamos falar sobre a interação das três dimensões. Então, meus irmãos, fique atento aí a todas as nossas próximas postagens, para que você não fique de fora de nenhuma das aulas que aqui será apresentada, tá bom? Meus queridos, nós vamos falar hoje sobre o homem, corpo, alma e espírito. E a leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo número 1, versículo de número 26 ao 28. Depois você vai ler no capítulo 2, no versículo do 7, depois você vai ler o 18 até o versículo de número 23. Como eu falei aqui, nós não vamos fazer menção da leitura bíblica em classe para que o vídeo não fique muito comprido. E eu gostaria de apresentar para vocês, dizer para vocês que esse primeiro tópico ele vai ficar um pouco comprido, porque nós vamos falar sobre a formação do corpo humano, né? Nós vamos falar sobre a tricotomia humana, e eu preciso apresentar alguns versículos aqui da palavra de Deus, alguns capítulos e versículos, para que eu possa explicar com mais clareza para vocês sobre este assunto que é de extrema relevância para nós, e também de complexo entendimento
para alguns que são leigos de compreensão. Então, nós vamos apresentar aqui alguns versículos para que você abranja mais o seu conhecimento e que não fique um pouco indagações na sua mente, tá bom? Mas se ficar, você coloca aí no comentário e, brevemente, se possível, nós estaremos explicando com riqueza de detalhes acerca de vossas dúvidas, tá certo? Meus amados, Deus criou o homem de uma forma especial e com um propósito especial. Deus ele não criou o ser humano apenas por criar, para que seja uma criatura ou uma criação sua própria, para mostrar que ele é soberano, para mostrar que ele tem poder, que sem relevância nenhuma. Não. Tudo que Deus fez tem um propósito, tudo que Deus faz tem um propósito. Mesmo assim foi a criação do ser humano. Existia um propósito especial. Só que os seres humanos, principalmente no século XXI, ao qual nós vivemos, onde nós temos a tal chamada depressão, a tal chamada crise de ansiedade, e tudo isso tem gerado um impacto gigantesco nessa sociedade, principalmente na mais nova geração, chamada de geração Z, onde se existem muitas perguntas das quais nós só vamos ter estas perguntas, as respostas destas perguntas, em Cristo Jesus e na palavra de Deus. Pois somente a palavra de Deus ela pode nos esclarecer algumas dúvidas sobre a questão do porquê que Deus criou o homem, do porquê que nós estamos aqui e qual o objetivo de nós estarmos aqui na Terra. Então, o primeiro tópico nós vamos falar sobre a tricotomia humana, e o primeiro subtópico do primeiro tópico nós vamos falar primeiro sobre a doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar que quem é o homem, como foi criado e com que propósito. Então, essas perguntas que abrangem o conhecimento da ciência humana e da psicologia humana, também chamada de psique humana, nós temos as respostas de todas essas dúvidas e perguntas na palavra de Deus. Então existem as referências bíblicas, você vai ver aí no slide na tela, que em Gênesis capítulo número 1, versículo do 26 ao 29, que fala da criação do ser humano, no capítulo 2, do versículo 15, nós vamos ter também explicação em Salmos capítulo 8, versículo do 3 ao 9, e Efésios capítulo 1 e versículo do 3 ao 6. Eu não vou fazer menção aqui desses versículos, porque nós estamos falando sobre a doutrina e teologia, mas do segundo tópico, quando nós vamos falar sobre a tríplice natureza, eu vou falar aqui de alguns versículos para que o seu conhecimento fique mais profundo em relação sobre a tricotomia. E o que é a tricotomia? No campo da teologia sistemática, a tricotomia ela é conhecida como antropologia bíblica, que é uma matéria onde se estuda o homem desde a sua origem, construção e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e as suas consequências, e o plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas bíblicas e responde às intrigantes milenares perguntas: quem é o homem, de onde veio e para onde vai. Então, a antropologia bíblica da qual nós estudamos sobre a criação, sobre a formação, a existência, o porquê que estamos aqui, responde todas essas perguntas que hoje se expande dentre a sociedade com grandes questionamentos, que é: quem é o homem, de onde veio e para onde vai. Alguns acreditam que o ser humano, após sair aqui da Terra, ele vai para uma antessala, onde vai pagar pelos seus pecados, para haver uma limpeza de sua alma e assim ter a salvação. Outros acreditam que o espírito fica em um certo lugar e depois nós teremos a escolha se queremos vir na próxima vida sobre um ser humano ou sobre o corpo de um animal. E outros acreditam que simplesmente a humanidade após a morte não existe mais nenhum outro lugar para onde ele vai, apenas a vida acaba-se. Mas a Bíblia, ela nos dá a resposta de quem é o homem, de onde veio e para onde vai, principalmente o estudo da antropologia bíblica. Então, meus queridos, em um tempo de tanta psicologização da fé e intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs,
Um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Nós vamos ter estas respostas sobre estas perguntas dentro das Sagradas Escrituras. Por isso, meus queridos e amados irmãos, o campo da psicologia não tem como ela ser abordada e nem tampouco tratada, estudada, sem que as respostas ela tenham os conceitos bíblicos. E eu quero lhes dizer uma coisa aqui para que você tenha uma compreensão ainda mais profunda ainda de tudo isto que essa sociedade da geração Z hoje vive. A ausência de conhecimento da palavra de Deus, a ausência de estudos da palavra de Deus, tanto nas escolas como nos lares hoje da sociedade, tem causado um impacto gigantesco para que a tal doença do século, chamada de depressão, venha se alastrar mediante a sociedade. Quem não lembra que os nossos avós e os nossos pais, principalmente da década de 80 até um pouco mais para trás, né, ensinavam os filhos a orarem ou a rezarem, né, como assim a Igreja Católica ela ensina, antes de dormir, a orarem antes de comer o pão, antes de almoçar, antes da janta. E hoje já não se tem mais esta devoção espiritual. Nas escolas, hoje já não tem mais. E tudo isto tem causado um impacto gigantesco na geração Z, que é esta geração atual, onde a doença do século está a se alastrar mediante a toda a sociedade, meus queridos e amados irmãos. E, infelizmente, a ausência de Jesus Cristo, a ausência de conhecimento bíblico, a ausência das Sagradas Escrituras nos lares, a ausência de um verdadeiro e genuíno ensinamento cristão tem causado um impacto gigantesco na sociedade dos dias atuais. E tem mais, meus queridos e amados irmãos, nós como crentes, nós como cristãos, se não instruirmos e ensinarmos os nossos filhos, como a palavra de Deus ela nos diz, para nós ensinarmos os nossos filhos o caminho que deves andar para quando estiver velho, não venha se desviar deles. Se nós não ensinarmos, não doutrinarmos, isso vai alcançar os nossos lares. Inclusive já tem alcançado, irmãos, quantos e quantos filhos, quantos e quantos pastores, quantos e quantos obreiros não estão sofrendo com esta doença do século. E muitos, meus queridos e amados irmãos, não é por falta de conhecimento, mas é por falta de ter uma comunhão mais próxima com o Criador, de ter uma devoção mais próxima de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso, meus queridos e amados irmãos, atinge todos os campos e todas as áreas, sem distinguir raça, cor, língua, nação, posição social, se é crente ou se não é, tem atingido todas as pessoas a doença do século, infelizmente, meus queridos e amados irmãos. Mas todas essas respostas e a cura está nas Sagradas Escrituras e na Palavra de Deus. Então, nós vamos falar sobre o segundo tópico agora, onde nós vamos falar sobre a tríplice natureza. A tríplice natureza. Segundo subtópico, a teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice construção do ser humano, que é o corpo, a alma e o espírito. Então, compreenda isto. A tricotomia, ela trata da tríplice construção do ser humano. Nós acreditamos na trindade e nós acreditamos na tricotomia. O ser humano ele é tricotômico, dotado de corpo, de alma e de espírito. Aí você talvez esteja se perguntando, mas, irmão Wilson, professor Wilson, a Bíblia ela fala sobre a tricotomia, ou melhor dizendo, na Bíblia está escrita esta palavra tricotomia ou trindade. Na Bíblia não está escrita esta palavra tricotomia. Na Bíblia nós encontramos versículos e respaldos para as respostas tricotômicas, tá bom? Então essas três substâncias ou componentes do homem, como você queira bem chamar, são descritas tanto no Antigo Testamento como no Novo.
E é o que nós vamos ver agora. Por isso que eu falei que esse vídeo ele fica um pouco mais comprido, porque nós vamos ler na palavra de Deus para que você tenha a compreensão do que é a tricotomia humana, do ser humano. Bom, primeiro nós vamos ver aqui, ó, Deuteronômio capítulo 4 e versículo de número 9, isto é, no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo número 4, versículo de número 4, versículo de número 9, que nos diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Já em Salmos, capítulo número 42, versículo número 1, meus irmãos, eu não sei se vai dar para apresentar os versículos aí na tela, então você pega a sua Bíblia e vai lendo aí a sua Bíblia aí na sua casa, tá bom? Se der para apresentar aqui na tela, se me der esse editor de vídeo novo que eu estou usando, der para apresentar na tela, então nós apresentaremos na tela, tá bom? E você acompanha na tela. Se não, você pega a sua Bíblia e lê na sua Bíblia. Em Salmos, ainda no Antigo Testamento, capítulo número 42, versículo 11, diz assim: porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Dentro de mim, alma, dentro do corpo humano. O salmista Davi está falando. Então, em Deuteronômio, ele está falando: guarda-te, tão somente guarda-te a ti mesmo, a tua alma. E o salmista Davi fala: porque estás abatida, ó minha alma, dentro de mim, dentro do corpo humano, a alma. Nós já vemos a dicotomia, onde fala de corpo e alma, ou corpo e espírito. A dicotomia, ela acredita apenas em duas unidades. Nós vamos falar mais sobre a dicotomia mais lá na frente, mas hoje nós vamos falar sobre a tricotomia, tá bom? O Salmo 139, versículo número 16, fala assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Observe que o Antigo Testamento está apresentando-nos corpo e alma. Esses três versículos agora que nós falamos, nos apresenta corpo e alma. Salmos de Daniel, capítulo 7, versículo número 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo. Olha aqui, meus irmãos, a dicotomia sendo apresentada no Antigo Testamento pela palavra de Deus. Primeiro, em Deuteronômio, vai falar sobre espírito, né? Aliás, vai falar sobre alma. Salmos 42, versículo 11, vai falar também sobre alma, porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, dentro do corpo humano. E os Salmos vai falar sobre o corpo, que Deus ele ainda vê o corpo ainda informe. Já Daniel fala sobre o espírito abatido dentro do corpo. Então o salmista está falando sobre a alma dentro do corpo e o espírito, Daniel está falando do espírito dentro do corpo. Então aqui no Antigo Testamento nós já vemos a tricotomia exposta. Nós já tem, não precisa, meus queridos e amados irmãos, na Bíblia está escrita a palavra tricotomia. A palavra tricotomia, ela significa três substâncias que formam um mesmo corpo, que é corpo, alma e espírito. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra. E olha só que interessante. E o que forma o espírito dentro dele. Então nós vemos aqui a Bíblia, o Antigo Testamento, falando sobre alma, corpo e espírito, uma tricotomia. Agora nós vamos falar no Novo Testamento. Mateus capítulo 10, versículo 27 e 28. E não tem mais o que mata, isso é Jesus falando, não tem mais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Jesus está falando sobre a tricotomia. Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma e o meu espírito, ela está falando dentro do seu corpo, no Novo Testamento, nos dando a clara evidência da tricotomia. E em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 e 15. Porque se orar em línguas desconhecidas, o meu espírito, ora bem. Já no versículo 17, o que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento.
Entendeu, meus queridos e amados irmãos, que a Bíblia ela não precisa falar claramente sobre a palavra em si exposta, mas nós vemos a apresentação bíblica da tricotomia humana. Então, meus queridos e amados irmãos, o próprio Jesus Cristo também, ele falou plenamente como Filho de Deus encarnado. Ele era plenamente homem e plenamente Deus. Algumas pessoas costumam dizer 100% homem, 100% Deus. Então dá um entendimento de que seria 200%. Então, para melhor falarmos, né, e apresentarmos plenamente homem, plenamente Deus. Então nós vemos as referências bíblicas de que Jesus ele falou sobre a tricotomia humana em Lucas capítulo 24, versículo 39, João capítulo 12, versículo 27, Lucas capítulo 23, versículo 46. Esses versículos aqui do Novo Testamento eu já não vou ler, mas dá uma pausinha no vídeo e leia para que você tenha uma clareza melhor sobre se realmente Jesus ele falou, né? Está aqui as referências bíblicas. Então a primeira divisão, as partes material e imaterial, é explicitamente apresentada no ato de formação do homem, em Gênesis capítulo 2, versículo número 7. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Primeiro Deus formou o homem, corpo, matéria física, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós temos aqui a apresentação, meus queridos e amados irmãos, já na criação da tricotomia, porque Deus ele é um ser trino. Nós, pentecostais, assembleanos que somos, você também que não for assembleano, mas que for pentecostal, nós cremos na Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós temos referências bíblicas para isso. Eu não vou apresentar aqui, porque nas próximas aulas nós iremos falar sobre a Trindade Santa e nós falaremos com mais detalhes a respeito. Nós não somos unicistas. Unicista é o que crê apenas em um único Deus. Eles negam que Cristo é Deus. Eles creem em Cristo como Filho de Deus, mas não como Deus. Mas nós, crentes, assembleanos, pentecostais nós cremos na Trindade Santa. Então, assim como Deus ele é uma trindade, o homem é uma tricotomia, ou podemos falar uma triunidade, dotados de corpo, alma e espírito. Nós podemos apresentar também a água, nós temos a água líquida. Se você colocar água na geladeira e ela vai congelar, com o tempo ela vai formar algo físico, gelo. E se você colocar ela no fogo, ela vai se tornar vapor, o vapor gasoso. Então, com uma única substância, você consegue criar, com um único elemento, você consegue criar 3 substâncias. A água líquida, a água no fogo que se forma o vapor, e a água que você pôr na geladeira, ela se torna o gelo, algo sólido, algo físico. Também nós temos várias outras apresentações, meus queridos, humanamente falando, da qual o tempo não nos permite de nós tratarmos aqui com mais detalhes, porque vamos falar agora sobre o terceiro subtópico do primeiro tópico, sobre o físico e o espiritual. Bom, o processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, né, nós vemos essa apresentação em João capítulo 4, versículo 4, porque Deus é espírito e nos importa que o que assim eu adoro em espírito e em verdade, foi constituído de uma combinação única, que é o elemento físico, o pó da terra, o homem, foi constituído de uma combinação única, que é o pó da terra, nós vemos aqui em Gênesis capítulo 2, versículo número 7, com o elemento espiritual, que é o sopro divino, o sopro que Deus soprou em suas narinas, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os animais. Por exemplo, os anjos são seres espirituais, porém não têm corpo. São seres espirituais, mas não têm corpo material. Nós vemos isso em Salmo capítulo 36, versículo 6, em Hebreus capítulo de número 1, versículo do 13 e 14. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem, alma e espírito. Os animais não possuem alma e espírito. A alma do animal é a sua vida, se restringe apenas ao corpo e se esvai com ele. Nós vemos isso em Levítico, capítulo número 17, versículo do 12 ao 14. Aí você se pergunta, mas Wilson, e quando a Bíblia ela diz, e Deus criou todo ser de alma vivente? Porque a apresentação da palavra alma vivente ali está falando expressamente sobre a criação dos animais, que a palavra alma ali representa o corpo físico do animal, porque o animal ele não tem alma. Já o termo em hebraico vida, em Gênesis capítulo 2, versículo número 7, que é uma alusiva ao homem, é Shaim, no plural,
permitindo a expressão literal, fôlego das vidas. Ou seja, isso pode significar que em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Então, no hebraico, a palavra ali, né, de Gênesis, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vida, é Shaim. A palavra Shaim está no plural, que quer dizer fôlego das vidas. Então nós já vimos aqui já a apresentação da tricotomia na palavra vida. Na palavra vida, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, já há a expressão da tricotomia. Por quê? Porque a palavra está no plural, e você sabe que a palavra no plural está falando de vários, e não apenas de um. Eu estou aqui sozinho, então eu estou no singular. Se eu tivesse aqui mais minha esposa e meus filhos, então eu estaria no plural, eu não iria usar a palavra eu iria usar a palavra nós, né? Nós aprendemos isso no primário, né, na primeira, segunda e terceira série, né? Então, meus queridos e amados irmãos, a palavra ali está no plural, fôlego das vidas, ou seja, está falando abertamente sobre a tricotomia humana, sobre corpo, alma e espírito. Então, meus queridos e amados irmãos, aqui nós concluímos o primeiro tópico, e onde nós estamos falando sobre corpo, alma e espírito, onde nós abordamos a lição número 1, 5 de outubro de 2025, o homem, corpo, alma e espírito. Espero que este primeiro tópico tenha sido bastante esclarecedor. Se você tem alguma dúvida, coloque aí nos comentários e nós lhes responderemos da melhor forma possível. E, se possível, se o assunto for mais complexo e permitindo Deus, conseguiremos um computador novo, bem melhor, com a memória maior, nós gravaremos os próximos vídeos, como nós fazemos. Estaremos aqui as escolas bíblicas dominicais e também aqueles vídeos onde nós falamos sobre alguns assuntos adversos que geram um pouco de dúvida na mente humana, tá bom? Então, que Deus os abençoe e até o segundo tópico, em nome de Jesus.